O filme sobre Maria na Netflix está causando discussões. Mas será que tudo nele é verdade? E você já se perguntou se as cenas do filme sobre Maria são reais ou inventadas? A figura de Herodes, o Grande, é uma das mais temidas na narrativa bíblica. Quando ouvimos que ele ordenou a morte de todas as crianças em Belém, com menos de 2 anos, não é difícil imaginar o horror dessa cena. O filme acerta ao retratar esse episódio, baseado no relato de Mateus 2,16. Herodes, com medo de perder o trono para um rei dos judeus recém-nascido, enviou seus soldados em uma busca cruel. Esse momento reflete como o poder pode corromper e levar até mesmo um governante a cometer atos impensáveis. Quantas vezes, por medo de perder algo, não tomamos decisões que ferem os outros? A história nos mostra que a crueldade de Herodes não era uma novidade. Ele já havia mandado executar sua própria família, incluindo sua esposa e filhos, para proteger seu reinado. Esse contexto reforça a frieza com que ele lidava com quem ameaçava seu poder. O que você faria se estivesse em Belém naquela época? Muitas famílias se esconderam, mas para outras não houve saída. Esse relato bíblico nos ensina sobre a fragilidade humana diante da opressão. Entender esse evento também nos faz refletir sobre o papel da providência divina. Mesmo em meio ao caos, Deus enviou um anjo para avisar José e salvar Jesus, mostrando que há um propósito maior em tudo. Mateus 2,13 nos diz que José, avisado em sonho, fugiu para o Egito com Maria e o menino. Esse detalhe não apenas reforça a fé de quem crê, mas também nos inspira a ouvir os sinais que Deus pode nos enviar hoje. Maria, a mãe de Jesus, é uma das figuras mais veneradas e complexas das Escrituras. O filme acerta ao manter a ideia central de Maria como a escolhida por Deus para trazer o Salvador ao mundo. Lucas 1:26-38 descreve o momento em que o anjo Gabriel aparece para Maria, anunciando que ela daria à luz a Jesus. É um episódio que exala pureza e humildade, mostrando que Deus escolhe os corações simples para cumprir seus maiores propósitos. Não é impressionante como algo tão grandioso começou com alguém tão comum aos olhos humanos? A maternidade de Maria nos ensina sobre obediência e fé inabalável. Imagine receber uma notícia tão incomum e ainda assim aceitar o chamado com coragem. Maria respondeu ao anjo: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Lucas 1:38. E quantas vezes somos chamados a dizer sim para algo que não compreendemos totalmente? Maria é um exemplo de entrega, e seu papel nos lembra de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Além disso, o relacionamento de Maria com Jesus nos dá um vislumbre de sua humanidade. Ela foi mãe, o que significa que ela cuidou, amou e sofreu pelo filho. Desde o nascimento em uma humilde manjedoura até vê-lo crucificado, Maria esteve lá, enfrentando cada momento com força. Isso nos lembra que os grandes chamados geralmente vêm com grandes desafios. Será que hoje conseguimos manter a fé mesmo diante das dificuldades? Por outro lado, será que o filme retrata Maria de forma fiel em outros aspectos? Pois quando a ficção se mistura à história real, o risco de distorção é grande. Vamos seguir para ver onde a verdade e a fantasia se encontram de forma mais evidente. A fuga para o Egito é um dos momentos mais dramáticos e cheios de significado na vida de José, Maria e Jesus. Quando um anjo apareceu em sonho para José, ele recebeu a ordem de partir imediatamente, pois Herodes estava atrás do menino para matá-lo. Mateus 2:13. O filme apresenta essa fuga como parte da história, alinhando-se ao relato bíblico. Agora, imagine o que José e Maria sentiram naquela noite. Deixar tudo para trás em uma jornada incerta, guiados apenas pela fé.
Essa passagem é um lembrete poderoso de que, muitas vezes, a obediência a Deus exige sacrifícios e coragem. Ao longo da viagem, a família enfrentou desafios típicos de quem atravessa um deserto: calor intenso, noites geladas e a constante ameaça de perigos na estrada. Mas como em todas as histórias de fé, eles seguiram confiantes de que Deus estava cuidando de cada passo. A jornada deles ecoa nas nossas vidas hoje. Quem nunca teve que tomar decisões difíceis, abandonar algo ou recomeçar em meio à incerteza? O exemplo deles nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece impossível. O Egito, naquele contexto, também tem um significado profundo. Foi um lugar de refúgio para o povo de Deus em diversas ocasiões, como na história de José, o filho de Jacó. Assim, a fuga para lá simboliza a proteção divina em tempos de crise. Além disso, ela cumpre a profecia: do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1, Mateus 2:15. Detalhes assim nos mostram como cada movimento na história de Jesus estava ligado a um plano maior. Mas o filme se perdeu em adaptações desnecessárias. Vamos agora desvendar os elementos que desviam da narrativa bíblica, começando pelas contradições gritantes na figura de Herodes. A ideia de Herodes ordenando que Jesus fosse trazido vivo, como mostrado no filme, é uma distorção clara do relato bíblico. De acordo com Mateus 2,16, Herodes, tomado pelo medo e pela paranoia de perder o trono, ordenou a morte de todas as crianças de até 2 anos em Belém. Ele não tinha interesse em capturar Jesus. Seu único objetivo era eliminá-lo. Essa mudança na narrativa pode parecer pequena, mas altera significativamente a essência dos eventos, desviando o foco do caráter cruel de Herodes. Historicamente, Herodes era um homem impiedoso, conhecido por executar até mesmo seus próprios filhos para proteger seu poder. A ideia de ele poupar Jesus contradiz completamente sua personalidade e seu histórico. Pense em como isso muda a percepção do público. Em vez de um tirano implacável, Herodes parece mais indeciso e estratégico, o que não reflete o que sabemos dele pelas Escrituras e pela história. Essa alteração também reduz o impacto espiritual da história. A ordem de Herodes não era apenas um ato de tirania, mas uma tentativa de desafiar o plano divino. A providência de Deus, no entanto, interveio ao avisar José por meio de um anjo para fugir para o Egito. Isso mostra que mesmo em momentos de desespero, Deus está no controle. Alterar essa parte da narrativa enfraquece essa mensagem poderosa. É essencial que produções cinematográficas respeitem os detalhes bíblicos, especialmente em histórias tão sensíveis. No filme, os soldados de Herodes são retratados trazendo recém-nascidos até o rei, enquanto o massacre das crianças é parcialmente ignorado. Esse detalhe contraria o relato bíblico, que afirma categoricamente que Herodes ordenou a morte de todas as crianças de até 2 anos em Belém, sem exceções. Mateus 2,16. O propósito de Herodes era claro: erradicar qualquer ameaça ao seu reinado e não capturar ou questionar quem poderia ser o Messias. O impacto de tal cena no filme pode confundir espectadores, especialmente aqueles que não estão familiarizados com a narrativa original. A ideia de recém-nascidos sendo poupados suaviza a brutalidade do ato e descaracteriza a essência do relato bíblico. Imagine como seria hoje assistir a um julgamento histórico em que os fatos fossem alterados para parecerem menos trágicos. A verdade seria completamente distorcida. Historicamente, Herodes era conhecido por sua crueldade e paranoia, e o massacre de crianças era consistente com suas atitudes implacáveis. As Escrituras apresentam isso como parte de um cenário sombrio, mas que, ao mesmo tempo, destaca a proteção divina sobre Jesus.
A fuga para o Egito foi planejada por Deus, mostrando que mesmo em meio à injustiça e ao sofrimento, há um propósito maior sendo cumprido. Alterações como essa no filme podem ser vistas como tentativas de amenizar o impacto emocional, mas acabam afastando o público da profundidade da história bíblica. Será que essa escolha criativa se repete em outras partes do filme? A ideia de Maria vivendo no templo como parte de uma suposta ordem de virgens é um elemento fictício inserido pelo filme, sem qualquer base bíblica ou histórica. No contexto real, o Templo de Jerusalém não abrigava mulheres em regime de clausura ou qualquer prática semelhante às freiras modernas. Essa imagem é fruto de interpretações equivocadas e anacrônicas, provavelmente inspiradas em tradições apócrifas, como o proto-evangelho de Tiago, e não no relato bíblico. As Escrituras descrevem Maria como uma jovem comum de Nazaré, escolhida por Deus para um propósito extraordinário. Lucas 1, 26, 27 destaca que o anjo Gabriel apareceu a ela enquanto estava em sua casa, e não no templo. Transformar Maria em uma espécie de noviça distorce a simplicidade e a humanidade da sua história. Isso pode levar o espectador a enxergá-la como alguém distante, inacessível, quando, na verdade, sua história é um exemplo de fé para todos nós. A ideia de mulheres vivendo no templo também contraria a estrutura da sociedade judaica da época. O templo era um espaço reservado para o culto e a adoração, e não para a moradia. A única referência a mulheres no templo está em Lucas 2, 36, 38, que menciona Ana, a profetisa, como uma viúva devota que adorava no templo constantemente, mas sem qualquer indicação de clausura. Esses detalhes são cruciais para manter a narrativa fiel aos fatos. Essa distorção, apesar de sutil, cria uma imagem completamente nova e fictícia de Maria, afastando-a da verdadeira história descrita nos evangelhos. No filme, José é mostrado empunhando uma espada e enfrentando soldados para proteger Maria e Jesus, algo que simplesmente não encontra respaldo nas Escrituras. Essa dramatização exagerada transforma José em uma figura guerreira, o que contrasta com a descrição bíblica de um homem justo, humilde e obediente. Mateus 1, 19 apresenta José como um carpinteiro que buscava resolver seus dilemas com discrição e respeito, e não como alguém que recorreria à violência. Essa cena, embora possa parecer emocionante para o espectador, distorce a verdadeira natureza de José. Ele é descrito como alguém que, ao saber da gravidez de Maria, planejou deixá-la em segredo, demonstrando uma personalidade calma e ponderada. Imagine um homem de coração puro, que preferiu ouvir um sonho enviado por Deus e agir em obediência, mesmo diante de circunstâncias tão delicadas. Isso nos ensina que a coragem espiritual pode ser muito mais poderosa do que a força física. O papel de José na história bíblica é um exemplo de liderança por meio da fé e do serviço, e não da agressividade. Sua maior batalha foi interna: confiar em Deus e assumir a responsabilidade de cuidar do Salvador do mundo. Essa lição se aplica à nossa vida diária. Nem sempre é preciso levantar uma espada para proteger o que é valioso. Às vezes, confiar e obedecer é o maior ato de coragem que podemos ter. Quando filmes tomam liberdades criativas desse tipo, é importante questionar até que ponto elas ajudam ou atrapalham na transmissão da mensagem central. E será que esse exagero é um caso isolado, ou outras figuras também foram representadas de maneira equivocada? O filme apresenta Ana, a profetisa mencionada em Lucas 2, 36, 38, como uma espécie de superiora de um convento dentro do templo. Essa ideia, embora criativa, não tem base bíblica ou histórica. Na narrativa das Escrituras, Ana é descrita como uma viúva idosa que adorava a Deus dia e noite no templo, em jejum e oração.
Transformá-la em líder de um grupo de virgens altera completamente seu papel e a simplicidade de sua devoção. A imagem de Ana como líder religiosa dentro do templo reflete um anacronismo inspirado em conceitos posteriores, como os conventos cristãos, que não existiam na época. Na verdade, a estrutura do templo e a sociedade judaica daquele tempo não comportavam mulheres em posições de liderança dentro do espaço sagrado. Isso torna essa representação mais fantasiosa do que realista, confundindo a linha entre história e ficção. O relato bíblico nos mostra Ana como alguém de profunda fé e constância na adoração, e sua presença no templo não tinha qualquer relação com uma suposta autoridade ou organização interna. Ela era uma adoradora, e seu testemunho ao ver o menino Jesus reflete a promessa cumprida de Deus ao seu povo. Qualquer tentativa de atribuir a ela um papel diferente pode comprometer a essência da sua história. Esses detalhes fictícios levantam uma questão importante. Por que modificar personagens de forma tão radical? A representação do nascimento de Jesus em uma gruta, como retratado no filme, é um elemento que não condiz com os evangelhos canônicos. Lucas 2:7 descreve o nascimento de Jesus, mencionando apenas que ele foi colocado em uma manjedoura, pois não havia lugar na hospedaria. A ideia de uma gruta surgiu posteriormente, sendo amplamente popularizada por tradições apócrifas, como o proto-evangelho de Tiago, mas não tem suporte bíblico. Essa mudança altera a percepção simples e humilde do cenário descrito nas Escrituras. O presépio que conhecemos hoje é um reflexo dessas tradições que associaram a manjedoura a uma gruta. Mas o texto original sugere algo mais próximo de uma casa ou abrigo rural. Mateus 2:11, por exemplo, menciona que os magos encontraram Jesus em uma casa, o que reforça a ideia de que ele não nasceu em um local remoto ou isolado. Essa diferença é importante porque desviar-se da narrativa bíblica pode ofuscar a simplicidade e a humildade que cercaram o nascimento de Cristo. Embora o simbolismo da gruta possa ser tocante para alguns, ele cria uma imagem que mistura fé com imaginação. O verdadeiro cenário do nascimento de Jesus carrega um poder simbólico inigualável. Um rei nascendo em condições humildes, mostrando que Deus escolheu um caminho simples para trazer a salvação ao mundo. Não é necessário adicionar elementos fictícios para tornar essa história impactante. Essa distorção, como outras que já vimos, reflete a importância de manter a narrativa bíblica intacta, especialmente em obras que pretendem educar ou inspirar. A ideia de Herodes utilizando zelotes como soldados, apresentada no filme, é historicamente impossível e completamente desconectada dos relatos bíblicos. Os zelotes eram um grupo revolucionário que se opunha veementemente à dominação romana e ao reinado de Herodes, que era visto como um fantoche de Roma. Esse grupo era conhecido por suas táticas de guerrilha e sua determinação em libertar a Judéia do domínio estrangeiro, tornando impensável qualquer aliança entre eles e Herodes. Historicamente, os zelotes eram inimigos declarados de Herodes e de sua linhagem. Sua resistência aos romanos era tão feroz que durante a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., eles lutaram até o último homem na fortaleza de Massada. Associar Herodes a uma guarda formada por zelotes é como sugerir que dois lados opostos de uma guerra uniram forças. Uma ideia que contradiz completamente o contexto histórico e cultural da época. Essa representação também compromete a mensagem espiritual da história. A narrativa bíblica sobre Herodes é marcada por sua paranoia e crueldade, características que ele exercia através de soldados leais ao poder romano, não por grupos rebeldes. A inclusão de zelotes nesse contexto cria uma confusão desnecessária e deturpa o papel de Herodes como um tirano preocupado
exclusivamente em consolidar seu domínio. O filme, mais uma vez, escolhe a ficção ao invés da precisão histórica. Será que essas liberdades artísticas são suficientes para manter o interesse do público ou acabam prejudicando a história? O filme inclui uma cena imaginária de confronto verbal entre o arcanjo Miguel e Lúcifer, algo que não encontra base em nenhum relato bíblico. Essa dramatização adiciona um elemento de fantasia que pode ser atraente em termos cinematográficos, mas que desvia completamente do que as Escrituras nos ensinam sobre a interação entre anjos. Na Bíblia, Miguel aparece como o líder das hostes celestiais, em Apocalipse 12, 7 e 9, combatendo o dragão, Satanás, em uma batalha espiritual, mas não há registros de diálogos entre eles. A presença de Miguel e Lúcifer em cenas fictícias pode distorcer a compreensão de sua natureza e papéis dentro do contexto bíblico. Miguel é descrito como um servo fiel de Deus e Lúcifer como o adversário caído. No entanto, suas interações nos textos sagrados são sempre limitadas a ações, nunca a diálogos dramáticos. Ao criar um diálogo entre eles, o filme corre o risco de transformar a batalha espiritual em algo teatral, esvaziando a profundidade espiritual e simbólica da verdadeira luta entre o bem e o mal. Além disso, essa representação dá margem para interpretações errôneas. Ao colocar Lúcifer chamando Miguel de irmão, o filme sugere uma relação que não é respaldada pelas Escrituras. Judas 1:9 menciona Miguel confrontando Satanás. Mas até ali, suas palavras são breves e direcionadas à autoridade de Deus. Isso reforça que o foco não é na interação pessoal entre eles, mas na submissão ao plano divino. Essas adições fictícias, embora possam parecer inofensivas, criam uma falsa narrativa sobre a batalha espiritual. O filme apresenta diversos anacronismos que distorcem o contexto histórico e cultural da época de Maria e Jesus. As roupas, por exemplo, muitas vezes se assemelham mais a vestimentas medievais ou renascentistas do que ao estilo simples e funcional do primeiro século. Maria é retratada com tecidos finos e adornos que não eram comuns entre as mulheres da classe trabalhadora da Galileia. Esses detalhes criam uma sensação de desconexão com a realidade descrita nas Escrituras e pelos registros históricos. Os cenários também sofrem com essas incoerências. O templo, que deveria refletir a arquitetura do período herodiano, mais parece uma igreja bizantina com ornamentos excessivamente estilizados. A representação de Herodes usando uma coroa exagerada e trajes volumosos foge completamente das descrições históricas. Flávio Josefo, historiador judeu da época, menciona trajes cerimoniais, mas não algo que se assemelhe ao que o filme apresenta. Esses anacronismos afetam mais do que a estética. Eles influenciam a forma como o público percebe a narrativa. Quando os elementos visuais não correspondem à realidade histórica, corre-se o risco de comprometer a imersão e a autenticidade da história. Imagine assistir a um documentário que se propõe a ensinar, mas que insere erros básicos que poderiam ser evitados com pesquisa. A experiência perde credibilidade. A licença poética, embora comum no cinema, precisa ser equilibrada. Quando ultrapassa certos limites, ela transforma uma obra que deveria inspirar em algo caricatural. Uma das cenas mais marcantes do filme é a de Herodes colocando uma coroa de espinhos em outro personagem, supostamente como forma de tortura. Embora seja visualmente impactante, essa representação não tem nenhum suporte nos relatos bíblicos ou históricos. A coroa de espinhos está diretamente associada à paixão de Cristo, Mateus 27, 29, sendo um símbolo de escárnio e sofrimento infligido a Jesus pelos soldados romanos, décadas após os eventos envolvendo Herodes, o Grande. A inclusão dessa cena cria uma confusão simbólica.
pois desloca o significado da coroa de espinhos para um contexto que nada tem a ver com sua verdadeira origem. Herodes, embora cruel, não teria usado tal método, pois a coroa de espinhos era uma invenção dos soldados romanos como parte da humilhação contra Jesus. Essa reinterpretação do símbolo desvia o foco da mensagem espiritual, que é central à narrativa cristã. Além disso, essa escolha criativa enfraquece a carga emocional e teológica associada ao sofrimento de Jesus. Quando elementos tão significativos são usados de maneira indiscriminada, há o risco de banalizar sua profundidade. Imagine usar um símbolo tão importante fora de seu contexto. É como deslocar uma peça-chave de um quebra-cabeça e esperar que a imagem final ainda faça sentido. Agora que você sabe o que é verdade e o que é pura invenção no filme sobre Maria, chegou a hora de aplicar esse conhecimento na sua vida. Se Maria, José e Jesus viveram momentos tão grandiosos e desafiadores, por que não aprender diretamente com as Escrituras e mergulhar na verdadeira essência dessas histórias? O que você pode fazer hoje para se conectar mais com a Palavra de Deus? Estudar a Bíblia é a chave para desenvolver uma visão espiritual clara e interpretar as Escrituras por si mesmo, sem depender de outras vozes. Compreender o contexto e os ensinamentos divinos fortalece sua fé, renova sua mente e capacita você a aplicar os princípios bíblicos em sua vida. Não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente e se conectar mais profundamente com Deus. Comece seu estudo bíblico agora. Link da descrição. Mas não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe nos comentários qual cena do filme mais te chamou a atenção.